Para quem não conhece, eu acho que vou fazer uma rápida apresentação dos integrantes dessa mesa. A professora Sassá é professora no curso de teatro da Universidade Federal, é ex-UDESC, ela trabalhou aqui conosco durante alguns anos. O Paulo Balardinho é diretor da Caixa do Elefante, companhia de teatro, e é professor aqui na UDESC, justamente nessa área do teatro de animação. Alex, que é doutorando aqui na UDESC, é professor no IFES, lá no centro, no IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Alexandre Fábio, que é o diretor da Companhia Alhumbra, lá de Porto Alegre, que dirigiu o espetáculo que nós acabamos de ver. Fabiana Lazar, que é atriz e é professora nesse momento aqui no departamento também, e doutoranda aqui no nosso programa de pós. E a Tuane, que é atriz, formou aqui conosco também, vocês viram, acabou de atuar aqui no programa, no espetáculo. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial ao Ivo e parabenizá-lo, não só ele, mas toda a equipe, pela realização desse importante evento. É muito importante esse evento que já constitui, já é uma tradição aqui dentro da UDESC, e organizar isso nesse momento que está tão difícil, e tão difícil não só do ponto de vista da sua realização concreta por conta das dificuldades financeiras, mas difícil inclusive por conta de todos os momentos que nós estamos vivendo nesse país, de tanta desesperança. E a realização desse encontro, Ivo, ele tem um sentido muito profundo, que é a confirmação da importância de estarmos juntos, da importância do diálogo, da importância de conversar e, sobretudo, de compartilhar os nossos sonhos. Então, parabéns e muito obrigado. E queria agradecer também a oportunidade de criar, dentro desse seminário, uma mesa sobre teatro de animação e, especificamente, teatro de sombras. Porque eu via hoje, e um pouco nas conversas de corredores, se os iluminadores, acham que eles são meio que invisíveis pela crítica e pela historiografia do teatro, imagine nós do teatro de animação. Então, nisso, nós somos muito próximos, estamos muito próximos dos iluminadores e compartilhamos desse sentimento de invisibilidade. Mas isso não nos retrai, muito pelo contrário, nós temos uma crença imensa no trabalho que fazemos, Nós pensamos em organizar essa mesa aqui para que vocês tenham um pouco claro, como é que a gente vai proceder. Eu vou fazer uma breve introdução, cada um dos professores e dos convidados aqui vai falar por cerca de 10 minutos, e aí eu vou pedir para que alguém me ajude a coordenar esses 10 minutos, a sinalizar, e em seguida nós vamos abrir para uma conversa, para um debate, para perguntas e para esclarecimento de algum tipo de dúvida. Eu queria começar dizendo também da minha alegria de estar aqui na coordenação dessa mesa e falar sobre teatro de sombras, porque, primeiro, é uma das manifestações teatrais mais antigas, Isso faz parte da história, não só do teatro, mas faz parte da história do homem. E isso é antigo, quer dizer, e o Oriente, essas manifestações existentes no Oriente são a comprovação disso, porque eles falam num teatro de sombras de 1000 anos atrás, ou até mais. Aqui no Brasil isso é um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, eu acho que para nós que moramos aqui em Florianópolis, tem uma pequena história e um dado que eu gosto de contar, que diz o seguinte, que nos dias 7 e 8 de abril de 1817, para comemorar a coroação de Dom João VI, aqui na Desterro, fez-se a apresentação de um teatrinho de sombras ricamente ornado. Não é uma maravilha? Ou seja, nessa época, a gente tem o registro de uma apresentação que foi feita pelo vice-cônsul da Rússia, e o historiador Oswaldo Rodrigues Cabral diz que não encontra registro do nome desse vice-cônsul. Mas a gente já tem um registro
né, dessa manifestação como um teatrinho ricamente ornado, o que eu acho uma maravilha. Claro que esse teatro foi se modificando muito no seu modo de fazer e de pensar. E aí nós temos um outro registro muito interessante, que é da década de 1950, na publicação de um livro de Olga Obrai, que é uma ucraniana que veio para o Brasil, e ela publica um livro sobre teatro de sombras, e ela diz maravilhas. Por exemplo, ela recomenda que a tela seja muito bem esticada e que não tenha costuras, para não prejudicar, ela não usa essa expressão, mas é para não prejudicar a leitura das silhuetas e também não romper com o pacto ficcional com a plateia, né? E em relação... então, quer dizer, vejam vocês que o espetáculo de hoje né, estaria completamente condenado sob essa perspectiva. Mas ela diz uma outra coisa muito interessante, que talvez interesse muito a nós aqui, que ela diz o seguinte, quer ver aqui, a lâmpada no teatro de sombras, eu até registrei, vamos ver se eu consigo encontrar. Ela diz assim, quer ver aqui, precisa de uma lâmpada bastante forte, um refletor com lâmpada elétrica de umas 100 velas, e que será colocado atrás dos atores, ao centro, mais ou menos 1 metro acima do chão. Vejam vocês, né? Eu trago esses dados justamente para dizer que, para a gente ir percebendo como esse teatro vai se transformando no seu modo de pensar, fazer, e como é interessante nós termos esses registros, porque eles nos dão uma clara ideia de como que se concebia essa arte, né? Mas essas mudanças vão acontecendo. Quando eu comecei a fazer teatro de sombras, isso era começo dos anos 80, a tela, o refletor ainda era fixo. Quando nós utilizávamos o refletor em movimento, não era na perspectiva como que se utiliza hoje. A gente aproveitava para deformar alguma imagem, mas era quando o refletor fixo não dava conta de explorar esse recurso ou de explorar aquilo que nós queríamos para a cena. Mas ainda era assim no começo dos anos 80. E é justamente nesse período que lá na Itália, um grupo chamado Grupo Jocovita, da cidade de Piacenza, eles, jovens atores, reunidos num grupo, eles experimentam uma série de questões relativas ao teatro de sombras que vai modificar muito o modo de fazer. Começa que eles fazem uma ruptura do espaço, e aí a tela, que antes servia muito para esconder os procedimentos do que acontecia atrás da tela e era projetado, ela é rompida. Ela é rompida não só tornando visível todos os procedimentos que ocorriam lá atrás, como também eles utilizam de diferentes formatos, a tela em movimento, o que dá uma perspectiva completamente diferente. Eles utilizam diferentes tipos de materiais na confecção das silhuetas e passam a trabalhar com o foco luminoso de um outro modo. E eu acho que isso é o que interessa principalmente para o tema dessa mesa, para nós que estamos aqui nesse evento. Eles passam a trabalhar com o foco em movimento, explorando, né, o trabalho do ator em frente à tela, atrás da tela, como tradicionalmente se fazia, e criando a possibilidade da deformação poética da imagem a partir desse movimento da luz. Então, até aquele momento, o que tinha era assim, uma mesa com um operador de luz, com não sei quantos canais, e os atores pegavam esses focos e mexiam, trabalhavam, projetando as imagens na frente e atrás da tela. 1990, a segunda década de 1990, aqui no Brasil, um rapaz chamado Alexandre Fávero faz uma outra mudança muito significativa. O que é que Alexandre faz? Ele pega esse foco em movimento e acopla o dimmer ali no foco, permitindo ao ator fazer o controle da intensidade de luz, de apagar e esconder, apagar e acender o foco ali na mão do próprio ator.
Ou seja, como vocês viram hoje no espetáculo Brooks, as atrizes têm uma silhueta e o foco vai projetando, elas apagam, acendem. Isso transforma significativamente o trabalho na cena. Alguns vão acusar Alexandre de assassino do iluminador no Teatro de Sombras. Sim, porque ele rompe completamente, que já não precisa mais da mesa de luz com uma pessoa operando. Tem a mesa de luz, pode até ter uma mesa de luz, mas já não precisa mais desse operador de luz. O que é que Alexandre... Agora, eu, e como muita gente, nós partilhamos de uma outra ideia. Alexandre não é assassino do iluminador, muito pelo contrário. O que é que o Alexandre faz? Ele traz o iluminador para a cena e ele transforma esse iluminador em ator. Porque aí, como vocês podem perceber, o que é que acontece, né? Ele torna o trabalho do ator na cena muito mais complexo, porque além de ser intérprete ou atuante, como queiram, né? Ele é um manipulador de objetos, muitas vezes, como, por exemplo, vocês viram quando as meninas, trazem um navio, elas dão uma animação, dão vida a esse barco, não estão interpretando nenhuma personagem, mas tem momentos em que interpretam. Em outros momentos, ele é um narrador, mas ele é, simultaneamente, um iluminador, né? Ele atua com o foco e é o responsável total pelo que se vê, né? E, ao mesmo tempo, fica super complexo, porque, não sei se vocês perceberam, mas o ator, no Teatro de Sombras, ele projeta uma imagem e ele não olha para o objeto que ele manipula. Ele precisa olhar para a imagem projetada, né, desse objeto que ele anima. Então, é um trabalho super refinado, complexo, difícil e que, no momento em que Alexandre faz a introdução desse elemento aparentemente tão simples, há uma mudança significativa nesse modo de fazer esse teatro. Eu queria começar por aqui, mas também, ao mesmo tempo, lançando algumas perguntas que eu acho que não só o trabalho, né, de vocês provoca, mas também a mesa e o título da mesa, né, escolhido por Ivo, nos remete. E uma das primeiras questões que eu acho que valeria a pena a gente discutir um pouco aqui é a seguinte: existe um aparato luminotécnico adequado para a realização do Teatro de Sombras? Qual é a melhor lâmpada? Qual é a melhor mesa? Qual é o melhor material? Não é IPC. Bom, segunda eu menciono um pouco, mas uma outra questão que eu acho que valeria a pena a gente discutir é assim: afinal de contas, quem é esse ator? Quem é o ator no Teatro de Sombras? Ele é o quê? Ele é intérprete? Atuante? Ele é o iluminador? Ele é um manipulador? Afinal de contas, para vocês, quem é o Teatro de Sombras? Ou quem é o ator no Teatro de Sombras? E uma terceira questão que eu acho que gostaria de colocar como provocação é: por que fazer Teatro de Sombras hoje? Um teatro que é tão artesanal, para um grupo muitas vezes tão pequeno, dá uma trabalheira. O tempo de ensaio no Teatro de Sombras é muito diferente do tempo de ensaio no espetáculo com atores. As exigências técnicas e o rigor para chegar a uma cena é muito, na maioria das vezes, né, é muito mais demorado do que nas outras formas de expressão teatral. Então, eu lhes pergunto, por que raio a gente insiste em fazer esse teatro? Bom, eu vou, então, a partir disso, passar a palavra para os convidados. Queria começar com a professora Sassá, né, que está aqui desse lado, e aí acho que a gente pode fazer um rodízio. Vamos lá, Sassá. 10 minutos. Alex, me ajuda, por favor. Não falarei nem 10. Tá bem. Bom, eu trabalho na UFSC e trabalho com animação. Faz tempo que não trabalho com sombras, mas esse semestre eu retomei as sombras. E é uma delícia mesmo trabalhar com sombras. Realmente não,
é incrível, trabalhoso, meu Deus, mas é muito bom mesmo. E eu queria contar para vocês que nós fizemos uma oficina com Giacovita, o Nini, eu e o Júlio Maurício, aqui de Santa Catarina. Do Teatro Sim, Por Que Não? E nesse momento eu era professora, já era professora, né? Eu era professora já aqui, fui com o Nini, com o Júlio, fizemos essa oficina que mudou totalmente meu olhar para as sombras. Mudou totalmente. Nós trabalhávamos como a Aubry nos indicava, né? Aquela telinha em cima da mesa e tal, era tudo muito certinho. E depois, quando voltei, o Nini não estava aqui para me regular, então eu, né, fiquei à vontade. Fiquei à vontade. Trabalhamos maravilhosamente as sombras. Eu fazia com que eles buscassem telas diferentes. Surgiram telas totalmente diferentes. O Ivo era meu aluno, montou um espetáculo lindo com uma bailarina, né, Ivo? Foi a partir daquele momento ele amou as sombras, amou essa luz, né, Ivo? E de repente foi este momento que te abriu os olhos para a luz também, né? Então, lembrar que a tua provocação, Nini, em algumas questões, e qual também é a melhor tela, né? Estamos para descobrir tudo isso. E está muito legal o curso, porque os jovens gostam muito disso que é muito antigo e que eles não têm muitas referências. Então, para eles estão cada dia mais emocionados com as sombras. Isso é muito legal. Agora vai surgir uma oficina com a Alex para focos, e já mandamos 2 alunos para fazer também, porque é importante que se vá descobrindo cada detalhe, como fazer. E assim, o espetáculo de hoje, o espetáculo dos meninos, ou do menino e das meninas, que gosto muito de 2 meninas em cena, só as 2, lindo, muito bonito. Elementos maravilhosos em cena, né? Claro, como diz o Alexandre, tem muito para melhorar, mas está muito bonito, tá? Deixa eu ver o que eu tá, não, na verdade eu vim para sentar e falar com vocês, não sabia nem do que, sobre a luz, sobre esse meu olhar sobre as sombras, esse meu caminhar, que trabalhei bastante tempo aqui na UDESC, eu trabalhei muito as sombras. Lá na UFSC quase não trabalhei ainda, então recomecei agora, e está sendo realmente muito legal, muito bonito o trabalho de sombras. E, sei lá, fico aqui para a gente ir discutindo e vendo o que mais surge, tá? Bom, boa noite a todos. Deixa eu começar assim, fica mais fácil. Eu me pergunto muito a respeito da terminologia que a gente usa, porque eu acho que isso também já vai dando uma visão, né? Rapidamente, assim, a minha experiência com sombras não é muita, é pouca. Eu montei poucos espetáculos com teatro de sombras, mas todas as experiências foram muito significativas para mim. Eu comecei a me aproximar do teatro de sombras de 2 maneiras. Primeiro, quando eu morava no interior do Rio Grande do Sul, Rio Pardo, eles tinham ainda tem lá a Semana Santa, que é um evento muito bonito, e eu tenho uma imagem gravada até hoje, que são dos tablôs que eles montavam em teatro de sombras na praça. Então, tu ia caminhando, né, na procissão, eu era pequenininho, assim, desse tamanho, com uma lanterninha, né, todos os alunos da escola, aquelas lanterninhas que a gente fazia de papel, e eu me lembro que a gente passava e via aqueles tablôs, assim, então em cada tela uma cena, né, que se repetia ciclicamente como um quadro animado, e era muito bonito. E aquilo foi uma imagem, assim, que eu fiquei com ela muito gravada na memória. E um segundo momento, que aí também eu acho que foi um ponto crucial, foi quando eu encontrei o Nini
no festival lá em Canela. E isso foi início dos anos 90. Eu acho que tinha feito, né, a oficina. Quando é que fez a oficina com o Diogovita? Foi 95. Foi uma oficina horrível. Foi muito complicado. O espaço era muito ruim. Estava inadequado. Essa é a visão dele. Essa é a visão dele. Para mim foi maravilhoso. Para mim e para as pessoas que fizeram foi maravilhoso. A gente se divertiu muito. E o processo que ele propôs foi muito legal. Porque o Nini chegava lá com... Teve um momento da oficina em que ele chegava com livros de obra de arte e pedia que a gente pegasse e montasse uma imagem poética, né, com os materiais que a gente tinha à disposição, com gelatinas coloridas, papel, a partir daquele quadro. E a gente fez coisas muito simples, mas foi tão envolvente que para mim foi muito marcante isso. E foi, bom, a partir daí, eu não vou também contar minha história, senão não vou responder pergunta. Mas eu só queria pontuar esses dois momentos, assim, porque eu acho que a gente se envolve, a gente começa a pesquisar aquilo que de alguma maneira nos toca, né? Se a coisa não tocou, se a gente não conseguiu ter um contato mais profundo com aquilo de alguma maneira, a gente não se sente motivado a continuar uma pesquisa, né? E muitas vezes as pessoas começam, aqui dentro da universidade, a fazer um trabalho porque tem que concluir um trabalho, porque tem que apresentar um trabalho, e às vezes aquele trabalho não tem uma conexão profunda com o que a pessoa busca. E aí fica tudo mais difícil. É difícil de escrever, é difícil de ler, é difícil de se inteirar de um assunto em que a gente não está bem envolvido emocionalmente, né? Então eu acho que esse momento de despertar essa paixão é o que a gente tenta fazer com as disciplinas aqui, que todas têm uma carga horária minúscula, né, dado a complexidade de cada assunto que a gente aborda, né, seja dramaturgia, seja teatro de animação, seja a disciplina que for, né, 62 horas, 74 horas, não dá conta da infinidade de pesquisa que se pode fazer com qualquer tema. Então, quando eu trabalho, pelo menos aqui na universidade, voltando agora, eu dei uma volta toda para falar da terminologia, eu não gosto de usar esse termo que a gente costuma usar corriqueiramente, que é falar de tela de teatro de sombras. E eu acho que isso é um equívoco. Hoje não dá para falar de tela de teatro de sombras. Isso é um equívoco que já constrói uma imagem errônea do que a infinidade de possibilidades do teatro de sombra, né? Porque a sombra, e eu acho que isso é uma coisa que o Fabrício coloca muito bem no artigo dele, no livro também, né, que foi a virada que teve no teatro de sombras, no entendimento do teatro de sombras, foi a partir do momento, né, em que ele se deu conta que a sombra ela é tridimensional, né? A sombra ela tem espacialidade. Ela tem espacialidade e ela se projeta ad infinitum, até o momento em que encontra alguma coisa que bloqueia ela. E é a partir desse bloqueio, né, dessa sombra tridimensional, que se desenha uma figura, que é percebida e que a gente vê. Quer dizer, física básica, né? Então, para mim, na minha concepção, eu acho que usar a palavra anteparo é o mais adequado, porque isso abre um leque de possibilidades. Então, ok, para que a gente enxergue a sombra, basta ter qualquer coisa que a bloqueie, né? Seja uma tela de tecido, seja um pedaço de papel, seja uma parede, seja o chão, uma folha de bananeira, areia caindo, o próprio corpo, né? Areia caindo, água, né? Fumaça, qualquer coisa pode produzir isso. Então eu acho que isso já tem a ver um pouco com essa questão técnica. E como é que está meu tempo? Ah, tá. Então tá. E eu acho que o mesmo se passa com a fonte luminosa. Enfim, qualquer coisa que possa, né, gerar luz artificial, natural, é um material de cena. A gente é super
fascinado com a tecnologia, né? Ontem, eu confesso que eu fiquei impressionado, né, com o laboratório, com os equipamentos. É uma coisa que a gente realmente delira, mas tudo isso é ferramenta. Tudo isso é ferramenta. Dá um computador para um Neandertal para ver o que ele faz. Ele vai usar para pregar alguma coisa, não adianta. Realmente, o maior desenvolvimento técnico está dentro da nossa cabeça, né? E se a gente tiver criatividade para conseguir se expressar a partir dos rudimentos que a linguagem propõe enquanto linguagem, qualquer fonte luminosa, qualquer anteparo, né, é passível de uma criação artística, né? Não é a qualidade do equipamento, nem a complexidade dele que garante um bom trabalho, mas sim o bom uso que se faz dele, né? Como utilizar esse ferramental todo para tocar o público, para conseguir dialogar, para conseguir se expressar, manifestar uma ideia. Eu acho que isso é a grande magia. O Eric Chartiot, né, que é um amigo nosso, um mágico francês lá do Sul, quer dizer, ele é francês, mas vive no Sul. Ele gosta muito de dizer, né, que mágica não é o truque é a ferramenta, né? A mágica, ela é uma condição emocional, né? Ela é uma forma de pensamento mítica. É quando a gente consegue imaginar uma explicação completamente fora do curso racional para aceitar aquilo que acontece. E eu acho que a sombra, né, já indo para a terceira ou quarta pergunta, não sei, que o Nini fez, sobre, né, o porquê o teatro de sombras hoje, eu acho que o teatro de sombra, ele reúne todas essas possibilidades de aliar tanto o artesanal, o simples, com o extremamente complexo, tecnológico, né, com essa capacidade de desenvolver uma empatia mágica com o público, porque a coisa está acontecendo ali. Volto a falar, né, do Fabrício também, que tem uma explicação que ele dá a respeito da diferença do cinema para o teatro, que para mim é incrível, né? A gente olha para a tela do cinema e a imagem acaba ali, atrás da tela não tem nada. E quando a gente olha para um teatro de sombras, a imagem não acaba ali, ela continua atrás, continua na parede do outro lado, continua em cima, embaixo. Quer dizer, tem uma espacialidade que nos envolve, né? Um minuto, e que enfim, nos engloba de uma maneira assim que para mim tem uma conexão muito grande com o cyberespaço, né? A gente está envolvido de uma maneira, numa rede, de acontecimentos ali que motiva todo o corpo, né? Então eu não vou me estender muito, acho que continuo depois dialogando na sequência. O Alex falar agora. Vou falar assim. Autocontrole. Este é o meu nome. CICES. Bom, boa noite. Muitíssimo obrigado, né, a todos vocês, primeiro, por estarem aqui compartilhando esse momento, né, porque realmente é um espaço que é muito especial, né, pelo pouco que eu conheço assim, da história do Ivo, né, que eu tenho acompanhado desde que eu entrei na UDESC, que não é tão pouco assim, desde 2002, é uma batalha muito grande mesmo, né, para conseguir conquistar esse espaço, para reunir todas essas pessoas que estão aqui interessadas em diferentes níveis, mas todos estamos aqui para discutir essa questão que é essencial para o teatro, né, que é a questão da luz. E essa oportunidade de estar aqui, né, com os meus mestres mais próximos, né, entre outros mestres que são minhas referências aqui também, para mim é uma condição muito especial mesmo. Fico muito feliz em estar aqui. E, bom, das perguntas, das provocações, né, que o Nini colocou, eu acho que eu vou me ater a uma delas, né, que eu acho que é o que compete um pouco mais dentro da minha experiência, né, e especificamente dentro desse espetáculo que a gente acompanhou hoje,
que é a questão dos equipamentos, né? Então, o Nini pergunta se existe um equipamento ideal para teatro de sombras. Até numa conversa rápida que a gente teve mais cedo, né, tomando um café, a gente conversou um pouco com isso e o próprio Nini também colocou essa condição como resposta e eu concordo, né? E formulo de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho que, sim, existe o equipamento ideal para teatro de sombras. Todos. Qualquer equipamento que produza luz e que, com essa luz, seja possível projetar algum tipo de imagem a partir dessa luz, seja uma sombra opaca, uma sombra translúcida, colorida, do jeito que for, eu acho que é um equipamento que serve, sim, para teatro de sombras. Claro que vai depender de que tipo de imagem a gente quer provocar. Então, se a gente quiser provocar uma sombra única, bem nítida, com contornos nítidos aqui nessa tela, talvez esses refletores não sejam os ideais. A gente precisa procurar outras soluções, outras fontes de luz. Sejam elas lâmpadas incandescentes, fluorescentes, LED, vela, mas a partir de qualquer aparato que possa produzir luz, e que com isso a gente projete a imagem, ele vai ser o ideal dentro daquele contexto. E isso é uma coisa que eu vejo que é bastante próximo, né, das nossas práticas com teatro de sombras. Porque geralmente a gente trabalha com o que tem. Então, isso é uma das coisas que eu tenho percebido assim, com muita clareza, principalmente esse ano que eu estou começando a trabalhar com uma turma lá no IFSC, especificamente teatro de sombras. A gente está com um concurso, inclusive temos tem a Liana, né, que é aluna lá do curso, e a Bárbara também, de sombras, que são 2 turmas, uma de sombras e uma de bonecos. E com a turma de sombras, volta e meia a gente chega nessa questão, né, de mas quantos focos a gente vai precisar para fazer a cena? Se a gente tiver 2 focos, a gente vai usar os 2 focos e vai faltar. Se a gente tiver 10 focos, a gente vai usar os 10 e vai faltar. Então, assim, se a gente tem condições de ter 4 focos em cena, é com esses 4 focos que a gente vai trabalhar. Sejam eles de LED, de lâmpada incandescente ou do que for. A minha aproximação com o teatro de sombras tem sido bastante pela questão técnica e da questão técnica de produzir fontes de luz para teatro de sombras. Até o momento eu ainda não fiz nenhum espetáculo de teatro de sombras, nem dirigi, nem atuei. Tive uma experiência com o Nini na disciplina de teatro de sombras na graduação aqui, que eu pude experimentar, produzir algumas cenas, mas nunca me dediquei profissionalmente a estar em cena com as sombras. Mas desde que eu comecei a graduação aqui em 2002, eu sempre acabei sendo requisitado pelos amigos para solucionar questões técnicas em cena. E aí, claro, isso vem da minha formação, que eu sou formado como técnico em eletrônica, só que quando eu me formei como técnico em eletrônica, eu não sabia exatamente o que eu pretendia fazer em seguida. Eu só tinha certeza que eu não queria continuar com eletrônica. Não deu muito certo. Então, comecei uma graduação em artes cênicas, né, pensando que, agora eu estou livre da eletrônica, mas não, continuei trabalhando com o meu pai como técnico em eletrônica. Eu trabalhei durante 10 anos fazendo manutenção de aparelhos eletrônicos, porque isso pagava minhas contas também. Mas junto com isso, eu também sempre tive essa liberdade de fazer outras coisas relacionadas a teatro e relacionadas à eletrônica. Então isso me motivou a continuar trabalhando nessa área também. Então, sempre que alguém vem pedir alguma ajuda para mim não é um peso, não é uma coisa de, nossa, vou ter que mexer com eletrônica de novo. Para mim é muito mais um desafio. Então, por exemplo, no espetáculo do Brooks, elas usam todos os equipamentos de luz, foram produzidos por mim, né? Inclusive 2 deles são meus ainda, tá? São só emprestados. Mas por culpa minha. Porque eu fiquei de fazer, porque era para testar em cena, mas aí ficou testando até estrear, né? Eu não tenho opinião, então por isso está em avaliação ainda. Mas isso é uma coisa interessante também, né? Porque aí eu consigo produzir uma coisa e tem com quem testar.
né? Então a gente já viu que os focos feitos com lata de massa de tomate e pé de balcão de cozinha são os que estão funcionando melhor, né? Porque já faz... Não. Então já... Não, e eu já tinha feito antes disso, então já tem mais de 3 anos, né? Então já está há mais de 3 anos em funcionamento e ainda não tive que fazer manutenção. Então, bom, esse é um que eu sei que está dando certo. Já o outro de LED, de vez em quando tem que dar uma arrumadinha, tem um negocinho ali que despenca e tal, não funciona muito bem, ajusta, melhora, então ainda está no processo, né? Mas também quando chegou o momento de fazer o farol, né? Aí vem essa demanda do grupo, né? Queremos um farol em cena. Tá, um farol. Como é que eu vou fazer um farol ou como é que essa ideia de luz de farol que cenicamente seja interessante, mas que não incomode o público? Porque a minha primeira ideia foi, coloca uma luz girando. É a primeira ideia. Mas nesse girar, uma hora ia bater no olho do público. E aí, como é que fica? Então, ideia vai, ideia vem, né? O próprio Fávero conseguiu uma outra solução, e aí a partir dessa solução do Fávero eu encontrei um outro meio para conseguir fazer um efeito similar àquilo que era o demandado em cena. Então, também assim, é uma construção que ela é compartilhada, né? Eu não posso dizer que eu tive a ideia, construí, está feito e é isso que ficou no final. É uma construção que ela vai se dando com o processo de construção do próprio espetáculo. Então, não é um refletor da Telem que a gente vai comprar e é daquele jeito, né? Por mais que a gente reclame da lente, da parabólica, do não sei o quê, ele é o que é. Se a gente fizer alguma adaptação, vai ser bastante limitado dentro dessa adaptação. Agora, dentro de um equipamento que ele, desde o início, já é produzido pensando na cena, pensando na necessidade que o grupo tem para produzir aquela cena, isso vai dar uma outra característica para o processo, né? E para o produto final também. Então, mesmo as latinhas de massa de tomate e tudo mais, chegou um momento que elas tiveram a necessidade de adicionar um arame ali em volta para poder posicionar ele no chão, no ângulo que precisavam. Então, foi uma coisa que eu não tinha previsto, né, quando eu fiz. Ou então o outro foco também, que ele estava com um foco muito fechado, então teve que cortar ele para expandir um pouco mais a abertura. Então, são adaptações que vão acontecendo em conjunto com o processo, né? Então, isso é 1 minuto. Então esse é um processo que é um processo vivo, né? Então pensar também nessa questão que tem surgido bastante nos debates aqui no evento, né? Que tem as 3 principais funções, né, na iluminação. Tem o iluminador que cria, tem o técnico, o montador que monta aquela aparelhagem para colocar na posição necessária para a cena, e tem o operador. Então elas que estão em cena operam, elas montam, mas montam também num processo junto comigo, e elas criam também junto com o diretor que está em cena também direcionando essa luminosidade, né? E o público, de certa forma, influencia nisso também, porque hoje, né, como tinha gente no chão ali, eu acho, né, que elas tiveram um outro espaço, né, para trabalhar, porque já tinham uma conformação diferente do esperado, então elas já tiveram que adaptar os ângulos, porque também não é fácil achar o ponto certo, do ângulo certo, para aquela imagem ser projetada aqui nessa tela. Se não consegue ir até o fim, como é que se rearranja com isso? Então já tem uma nova criação. Então, 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Eu gosto sempre de contar uma história, que quando o Alex chegou aqui, ele veio exatamente, né, como técnico de eletrônica, e todos nós ficamos de olho. Quando eles eram só os colegas, os professores também. E eu estava montando um espetáculo de sombras, e eu olhava para o Alex, e sabe o que é aquela coisa que nunca dá para a gente explicar por quê? Mas eu dizia, esse guri é do teatro de animação. E aí estufei o peito e fui convidá-lo para ele fazer a iluminação O Último Dia Hoje, que era um espetáculo que eu estava montando. E vocês não podem imaginar que ele, com toda serenidade, me diz assim, não. Disse, não, simplesmente. E aí, eu disse, bom, dá um tempo, porque eu sei que ele volta. Ele volta para essa área. E voltou. Bom, vou passar então para a Tuane, né, para você falar um pouco da...
Tem ali. Olá, boa noite. Agradecer muito o convite. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. E, enfim, eu não sei formular direito essa parte do agradecimento, mas é isso. Muito obrigada. Sobre a questão das perguntas, eu vou começar pelo porquê fazer teatro de sombras hoje. Porque eu comecei fazendo teatro de sombras na disciplina de teatro de sombras aqui na UDESC. O meu professor foi o Roberto Gorgatti, na época, e ele era muito despretensioso nas aulas. Ele não queria que fosse, se você conhecer o teatro de sombras que vai ser a salvação da vida, assim, não foi com muita generosidade, uma abertura, assim. E daí eu pensei, eu não quero fazer teatro de sombras mesmo, não vou fazer para fazer a matéria. Mas, assim, tendo aberto aqui para aquele momento de um semestre, né? Aí, o que aconteceu foi que, já no final do semestre, tinha a parte de construção de silhuetas, né? E aí eu gamei, assim, comecei a gostar muito dessa parte de desenho através dos recortes. Essa parte de materialidade, de criação, foi o que eu gosto muito de fazer, o que realmente me toca. Eu não sei explicar racionalmente porquê, mas é. E foi isso que me despertou, assim, que daí eu comecei a pesquisar sozinha, assim mesmo, e daí eu vi que as imagens vazadas eram muito bonitas, mas elas eram mas eram imagens vazadas. Eram reproduções. E daí, como eu sou atriz, faço teatro, né, estudo para isso, acredito nisso, eu digo, não, então eu vou aprender como é que é trabalhar com figuras por teatro de sombras, né? E daí foi quando eu fui, também aberta ainda, assim, né? Vendo por conta... E foi quando eu fiz a residência de sombras com a Companhia Lumbra, com o Fávero, em 2014. E daí, ali, eu tive uma experiência que, num dos exercícios, era a questão de ver a própria sombra, né? E eu tive uma conexão, assim, muito grande, foi algo muito emocionante para mim. E foi algo que eu fiquei... a sombra é uma linguagem... A linguagem da sombra, não do teatro de sombras, a linguagem da sombra me pegou de uma forma, assim, porque, assim como foi dito, a questão de que... a sombra é o nosso... A sombra é como o nosso infinito, assim. E eu ainda não sei explicar racionalmente isso, mas é algo que eu sinto e é algo que eu tenho fé nisso, assim. E como eu estava na área de teatro, então ainda, foi através daí do teatro de sombras que eu busco essa conexão, assim. Acredito que não é só através do teatro, né, que possa se buscar essa conexão com a linguagem das sombras. Mas foi através disso que foi, assim, e a partir dessa materialidade, a materialidade da sombra, que já dá uma penca discussão, né, a questão da materialidade da sombra. Mas, assim como o microfone me dá um negócio porque eu ouço minha voz de uma outra maneira, ao ver a minha própria sombra, eu me vejo de uma outra maneira. E quando eu vejo pessoas percebendo a própria sombra, eu me emociono de outra forma, é algo que sempre me engata, assim. E eu não preciso estar numa oficina especificamente, mas de perceber esse contato consigo, assim. Sabe? Algo que toca muito e é isso que me faz persistir no teatro de sombras. Com relação às outras pessoas, eu não sei, porque é muita pretensão dizer o que seria, né, o porquê das pessoas fazerem. Mas eu vejo muito que essa questão do material, assim... Bom, eu não vou falar pela minha experiência. A questão do material, da materialidade, dele é o que é, né? Que nem foi dito. E, para mim, essa é a graça e esse é o monstro, assim. Porque, o material é o que é. É muito legal quando você está numa oficina, por exemplo, que você tem uma experimentação, né? Por exemplo, sair da oficina... vamos lá, tal. E daí, quando você vai em questão de montagem de espetáculo, é um outro tipo de relação, porque você tem outros tipos de compromissos a cumprir, né? Em questão de construção, de iluminação. Daí você passa a ver realmente o que você tem para fazer, né? Enquanto material. Daí vem a questão das perguntas, né? Do aparato e o que você deseja.
E a questão de como sincronizar isso, porque eu acredito que o ideal é muito difícil de atingir, não existe o 100%, mas como você pode dialogar da melhor maneira possível para ter essa experiência, né? Com o público, que é para quem a gente faz. Acho que a gente faz para a gente faz para o público, né? E... Diferente, né? Isso. E a parte dos materiais, do equipamento, acho que eu já falei sobre, concordo plenamente com o Alex sobre, né, a questão do que tem, o que vai. E sobre quem é atriz ou ator no teatro de animação, é algo que eu me pergunto muito, assim, porque muitas vezes a gente faz as coisas e depois a gente racionaliza, né, o que vai estar fazendo, assim. Então, a gente tem outro espetáculo em Teatro de Sombras da Entreaberta, mas foi um processo de uma maneira, e o Brooks é outro processo de outra maneira, assim. E a questão justamente de tirar de uma posição de conforto, assim, justamente pelos materiais que você está utilizando, você atua, é algo que a gente conversa muito nas reuniões, assim, acho que a gente sempre vai conversar sobre essa questão da atuação, a questão dos materiais, de como lidar com os materiais, porque não dá para dissociar uma coisa agora eu vou mexer com o material, agora eu vou interpretar, agora eu vou montar, agora eu vou fazer isso. Não, agora acabei. Essa coisa de ser orgânico, né, que o Alexandre sempre fala muito em questão dos nossos processos, assim, né, de como fazer tudo isso ao mesmo tempo de maneira orgânica, assim, que é algo extremamente difícil, porque tem que racionalizar, tem que ter noção, sim, dos aparatos que estão sendo utilizados, seja um ou seja 10, e a questão de como a atuação fica nisso, assim, eu acho que para mim é a pergunta que mais que me instiga hoje de encontrar, assim, como é que a gente trabalha com essa parte técnica, com esse material diretamente, de montagem, desmontagem, ver tudo, e, ao mesmo tempo, com a questão de interpretação, assim, em que momento, como é que é essa interpretação. Então, isso é um questionamento muito vivo e que acredito que eu tenho o privilégio de viver na prática, assim, porque eu fiz a residência, né? Logo depois a gente já formou a companhia, né? E, a partir de então, eu tenho a oportunidade de viver isso na prática, trabalhar, e que nem o Alex falou das referências, né? De trabalhar com referências minhas, assim, né? Que eu tinha como referência, que eu cito, que eu trabalho, e eu estou ali na sala de ensaio, eu estou ali trocando no dia a dia. Então, uma das coisas muito bacanas é que eu trabalho diretamente com pessoas que estão há muitos anos nisso, assim, então eu posso dialogar, questionar diretamente com essas pessoas, tá na sala de ensaio, na apresentação, nos espaços, e isso é algo muito rico e que eu vejo que o teatro de animação, da minha experiência, assim, aproxima muito as pessoas, assim, sabe? Aproxima de outra maneira, assim. Por exemplo, quando no final das apresentações, daí entra de novo, por que fazer o Teatro de Sombras? Quando as pessoas, pode ver, seja no Encanto e na Galândica do espetáculo, seja no Brooks, as pessoas veem, isso aproxima, essa coisa de poder tocar, de saber como está funcionando, sabe? E isso, para mim, é o que mais me encanta, eu, quanto espectadora também, nos espetáculos. Né? De poder ver, tocar e saber como é feito aquilo ali, e não estraga a magia, o encanto, só aumenta, assim. Eu fico assim, assim, eu fico muito feliz disso, tanto de quando eu sou espectadora, eu tenho oportunidade disso, e tanto quanto a gente no final, e quando as pessoas vêm, perguntam, veem como é que funciona. Isso é um dos motivos também, essa questão da materialidade aproxima as pessoas, assim, e eu vejo muito do teatro de animação no geral, não só especificamente o Teatro de Sombras. E é isso, muito obrigada. Valeu, obrigado. Vamos ouvir a Fabiana. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente numa mesa assim, porque eu participei no primeiro CELUZ, né, que daí era o seminário de luz que teve em 2013, apresentando também minha pesquisa de finalzinho de mestrado, que tinha terminado o mestrado. E agora, podendo apresentar um espetáculo
com a área que eu estou pesquisando. Então, isso é uma gratificação muito grande, e ainda conversando com esse pessoal todo aqui, que, na realidade, é uma partezinha grande do nosso Brasil que trabalha e conhece um pouquinho de teatro de sombras, porque nós somos poucos, né? Graças a Deus está crescendo a cada ano, assim. E a Deus não, a essa galera aqui que está produzindo. Ele ajuda, mas é muito mais a quem está produzindo, né? E quanto à minha experiência no teatro de sombras, começando assim, por que fazer teatro de sombras? Para mim, eu conheci o teatro de sombras também na disciplina do professor Valmor Beltrame, em 2004, quando eu entrei em artes cênicas, porque eu sou educadora física também. E a sombra, ela me encanta em função desse onírico, que deixa a gente imaginar, né? A gente pode estar até mostrando, né, e tentando colocar algo que a outra pessoa possa ver, mas assim, você pode próprio imaginar também o que tem ali, né? Então isso me encanta muito. E eu dei muitas oficinas de teatro de sombras, né? E depois em 2005, eu fiz uma oficina com o Fávero também, em Rio do Sul. Sassá estava presente, eu acho, também, né? E foi quando eu conheci um pouco mais, assim, da técnica que o Fávero utiliza desse foco móvel, né? E aí, como eu gosto também muito do cinema, me encantou muito a edição que a gente pode fazer a partir desse trabalho. E sou atriz também. Aí, a minha pesquisa, ela corre em cima do trabalho do ator em cena, da atriz em cena, né? E como é esse treinamento dentro desse trabalho que é feito no teatro de sombras mais contemporâneo. Eu me lembro que quando eu fiz também a montagem nossa aqui, eu dei a sorte do Paulo Balardim entrar e ele acabou montando a Odisseia. E aí a gente acabou fazendo também. No começo, ele tinha proposto para a gente trabalhar no retroprojetor, porque também ele trabalhava lá na Caixa do Elefante, né? Com o retroprojetor e tal. E eu disse, tá, mas assim, eu não quero trabalhar com a motricidade fina, de estar trabalhando mais aqui, né? Nessa parte mais fixa e eu quero trabalhar com o corpo todo em cena, que é o que me encanta também, assim, é estar olhando para a minha sombra, olhando para a sombra do objeto e vendo o que a gente pode fazer com aquele, né, transformar ele, né? Uma garrafinha d'água, ela não precisa ser a garrafa de água, ela pode se transformar em outras coisas. E aí foi quando a gente resolveu também, o Fávero veio, deu uma oficina de uma semana, eu já estava no mestrado também, e acabamos então começando a pesquisar mais essa forma mais contemporânea de trabalho. Depois, com a continuidade da pesquisa, eu estive também fazendo a oficina na Itália com o Teatro Giacovita, conhecendo, né, o Fabrício Montecchi. Ele também veio várias vezes, porque a gente tem um seminário e um festival de teatro de sombras internacional no Brasil, que acontece, que são em pouquíssimos lugares, né, do mundo, que acontece em Taubaté também por outra companhia, que também eu acho que 2005, vocês são de 2002, eu acho que 2007 que eles também montaram a companhia. E aí também começaram a pesquisar e acabaram fazendo o festival. E aí, de tudo isso, dentro da minha pesquisa, eu trabalho esse corpo que está em cena com todos esses elementos do teatro de sombras contemporâneo. O que seria isso tudo, né? E como atriz, eu percebo, assim, depois de ter feito esses 3 espetáculos, né? Odisseia, o Encanto na Galândia e o Brooks agora, que está nesse processo ainda, que já estreou, mas a gente está em processo, esse corpo que ele, ora, é sombra também. Ele precisa ser uma sombra também, muitas vezes. Ele se esconde para deixar outra sombra aparecer. E existe essa tridimensionalidade da sombra que é difícil de controlá-la também. Dependendo do ângulo que se vai, tu tem que ir trabalhando. Aqui, por exemplo, foi um espaço diferente para a gente, em função que a gente sempre fazia ele reto, né? O público era daqui, de frente, frontal, e aqui a gente ficou
quase uma meia-lua, assim. Então foi bem diferente, né? Um losango, assim. Ficou bem diferente. E aí, assim, como atriz, a gente acaba trabalhando esse corpo e nos dá uma noção também de dissociação corporal, do trabalho que o bonequeiro também tem que fazer, né? Muito. Só que a gente ainda tem que olhar para a sombra, como o professor Nini falou. A intenção nossa é a serviço da sombra, então a gente precisa estar olhando para ela e não para o objeto que a gente está trabalhando com ele ali, com a luz, né? E a luz é a mesma coisa. Eu acho que quando a gente fala sombra-luz da cena, a luz ela vai dar essa subjetividade, ela vai transformar, ela vai criar esse espaço para a gente trabalhar. Então, assim, não existe sombra sem a luz, e a luz sem, né, não consegue. E o escuro é muito importante. Né? Se não tiver o escuro também, a sombra não vai aparecer e a gente não vai conseguir trabalhar com a luz também. Então, assim, eu acho que eu me perdi um pouco, eu mexi em tudo, assim, né? Eu fui falando um pouco de cada coisa, porque eu acabei não escrevendo, assim. Primeiramente da atriz, né? Que eu já falei um pouquinho, que é esse trabalho todo. E aí uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que quando a gente trabalha com teatro de sombras, ele dá uma noção diferente da espacialidade. A gente tem o espaço, ele se torna... o todo, né? Existe o espaço corporal, existe o espaço que eu estou atuando, existe o espaço lá atrás, que muitas vezes eu estou oculta, mas eu estou trabalhando ali, né? Eu não estou aparecendo no meu corpo, mas eu tenho que mostrar outra coisa. Todo esse espaço faz parte. E aí a nossa visão, ela acaba tendo que ter... a visão periférica, né? Ela é trabalhada muito. Porque enquanto eu estou manipulando aqui, eu tenho que estar olhando o que está acontecendo aqui também, né? E toda aquela parte que a sombra está sendo mostrada. Então, eu acho que uma das principais que eu vejo qualidades, assim, que eu venho adquirindo, trabalhando com teatro de sombras, é essa parte da espacialidade mesmo, né? Do espaço como um todo. E lógico, aí essa relação com cada elemento precisa ser pensado e, ao mesmo tempo, tem que estar no conjunto todo e dar essa fluidez, essa organicidade para o trabalho, para que aconteça. E aí a gente ainda atua, né? Lógico, a gente está atuando com a luz, a gente está atuando com a silhueta, a gente está atuando com o objeto, a gente está atuando com a sombra. Então, é um todo que a gente se desafiou, na realidade, né? Muito para fazer isso. E lógico que é em função da experimentação. E eu vejo que para fazer teatro de sombras, a gente precisa entender da técnica para conseguir chegar a uma fluidez, a uma organicidade. E até para dar intenção no que a gente está fazendo. Se a gente fica, que é o que ainda está acontecendo com a gente, por exemplo, nesse espetáculo, muitas vezes ainda a gente pensa aonde a gente tem que ir para buscar o foco, ou o foco de luz, ou para onde aquele outro objeto está que eu preciso pegar para a próxima cena. Isso atrapalha, isso não pode acontecer. A gente tem que estar muito ciente. Então, eu vejo muito que a gente precisa ter uma dançabilidade, sabe? De todo esses... Um minuto. Desses aparatos, né? Desses elementos que a gente tem, para ter essa fluidez e conseguir transmitir isso ao público, né? E tá, eu falei da atriz, né? Que mais que já. Daí eu acho também o aparato ideal e tanto luminotécnico como qualquer elemento que a gente utiliza no teatro de sombras, eu acho que não existe uma resposta. Vai depender da poética, vai depender do que você vai vivenciar, porque hoje a gente tem todos esses, né? A tecnologia está muito evoluída, então assim depende do que eu vou querer fazer com aquilo para poder escolher. O que eu falo até para os alunos, assim, eu peço para eles trazerem lanternas, né, para a gente trabalhar nos objetos, antes de qualquer coisa de mostrar o que é a luz ou tal. E aí eu peço para eles trazerem um objeto, e esse objeto eles vão com a própria lanterna que trouxeram de casa, eles vão brincar, vão explorar esse objeto. Aí hoje, lógico, tem lanternas que tem 5 LEDs, né, dentro, 5, 10, 15... Então, assim, essa imagem, ela não vai ficar nítida com a acuidade totalmente boa, né? E aí tu tem que escolher qual é. Então, começa nessas diferenciações também para você saber escolher que efeito você quer dar, o que você quer fazer na cena, né?
Bom, a gente continua conversando depois, né? Passo a palavra agora, então, para o Alexandre. Muito obrigada. O equipamento mais importante para o teatro de sombra, sem dúvida nenhuma, é a visão e a imaginação. Acho que é o que nos move, é o que faz com que as coisas aconteçam nesse espaço artístico que a gente inventa e tenta gerenciar. Sobre a luz, eu acredito que a gente não deva começar por ela, mas começar pela qualidade do escuro. Eu acho que esse é um caminho que eu fui descobrindo com o passar do tempo, com os problemas que o Teatro de Sombras vai apresentando conforme a gente vai trilhando esse caminho de lidar com sombras e de vencer as imposições do mundo luminoso que nos cerca e cresce cada vez mais. Desde que a gente controlou a energia elétrica e a gente teve isso à nossa disposição, começaram a aparecer luzes e botões e dispositivos e equipamentos e intensidades que fazem com que esse nosso olhar para a sombra fique um pouco esquecido, fique preguiçoso de vê-la e reconhecê-la como alguma coisa expressiva, bela, poética. E a propaganda que se fez da sombra por muitos e muitos anos foi sempre pejorativa, foi sempre mítica e assombrosa. Eu sou um sujeito muito curioso e me intriga muito não só utilizar a sombra como uma ferramenta para me expressar, mas pensar a sombra como uma coisa possível de se utilizar como linguagem, como um meio de comunicação. Isso me faz acreditar em algumas questões que são muito mais ligadas à mitologia da sombra e da luz, esse lado mais ancestral do ser humano, e não tanto pelo lado da tecnologia. Isso, para mim, sempre vem um pouco depois, muito em função da necessidade daquela mitologia que me interessa buscar. Então, eu faço sempre um caminho um pouco invertido, que é próprio da sombra, que é de fazer perguntas. Ela não te oferece respostas muito simples. Não existe ciência que estude a sombra, a não ser a astronomia, que estuda grandes sombras, mas que estão muito distantes do nosso controle, da nossa capacidade de lidar com isso. Me parece que a curiosidade é um elemento fundamental para explicar o porquê fazer teatro de sombras, por que usar isso como linguagem. E a gente descobre isso um pouco depois de começar a fazer, de começar a recortar e ligar fios e testar, e ir para um quarto escuro e fechar a janela e esperar anoitecer. Eu acho que a gente tem uma memória afetiva com a sombra que é muito antiga. E que ela vem no decorrer da vida. Eu tenho 2 passagens na minha vida que foram determinantes, e eu só fui me dar conta disso muito tempo depois, que tem uma relação direta com a fotografia, muito mais com a luz, com a imagem luminosa, do que com a sombra, que eu repartia o meu quarto de dormir com um irmão mais velho. E eu sempre fui muito inquieto. E a minha mãe muitas vezes me obrigava a dormir de tarde, quando eu era muito, muito pequeno. E eu não conseguia fazer aquilo. Então eu comecei a observar por um furo na janela do quarto um facho de luz que passava e transformava o quarto em uma grande caixa preta, onde eu via a imagem do lado de fora invertida na parede, em movimento, com cores.
e aquilo ali me intrigou muito e desaparecia, não era sempre que se conseguia ver aquilo. Então, a partir daquela imagem ali, eu fiquei entre uma alucinação, entre o pecado, alguma coisa mística estava acontecendo ali. Depois fui vendo isso com o passar do tempo, ganhei uma máquina fotográfica, entendi que a fotografia existia por causa daquele fenômeno, e eu comecei a fotografar com 7 anos. Então o meu olhar sobre o mundo também começou a ser formatado dentro de um visor, dentro de uma tela, dentro de uma caixinha, dentro de papéis com imagens fixadas ali. E isso eu acho que colaborou muito para eu me descobrir como um artista dessa linguagem. E um outro caso que aconteceu, que daí eu já era adulto, foi quando eu presenciei um arco-íris noturno com a lua cheia. Foi uma visão realmente fantasmagórica. Eu procurei referências sobre isso aí, não encontrei. Acho que eu tive a minha segunda visão importante na minha vida. A primeira foi essa no quarto de dormir, e essa outra foi aqui em Santa Catarina, bem pertinho daqui na Praia da Pinheira. Então, essas ligações afetivas da imagem, da luz, da sombra, do fenômeno, eu acredito que seja uma das coisas mais importantes, mais reveladoras e mais significativas para a gente se dedicar a pesquisar alguma coisa, a estudar uma linguagem que contém tantos conhecimentos tão transversais que é praticamente impossível lidar muito bem com todos eles. Esse espetáculo Brooks, ele é uma hipótese nova de uma necessidade de fazer algo que saia da minha zona de conforto como artista. Até porque eu já experimentei muita coisa, eu tive a possibilidade de fazer um dos primeiros trabalhos com o Paulo, e depois a gente fez outras parcerias. Então, uma das primeiras aventuras no Teatro de Sombras profissional foi com o Paulo, que hoje a gente divide essa mesa aqui. E eu fico muito feliz do mundo dar tanta volta e a gente chegar aqui falando sobre esse assunto. Brooks é uma tentativa de a gente dificultar as coisas para encontrar as soluções mais simples depois. O Teatro de Sombras, ele tem ele instiga isso. É muito difícil o ponto de partida e é muito complicado o ponto de chegada. Quando é que se termina uma obra em Teatro de Sombras? Quando é que a gente dá ela por encerrada? Me parece que isso não existe, porque a gente vai mudando, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais preguiçoso, vai tendo uma outra economia dentro da rotina de um espetáculo. O público vai ficando com um olhar muito mais preparado. Hoje o público está acostumado a olhar uma pequena tela que emite uma luz muito forte. Então ele centraliza muito a atenção dele e acaba se perdendo esse exercício dessa visão periférica, do tempo da contemplação, de fatores que são fundamentais para a poética dessa linguagem. Então a gente está numa eterna batalha, Nini, e provavelmente nós perderemos ela no final. Mas é uma batalha muito boa de se lutar. Eu acredito que vale a pena, porque assim como Tuane se emocionou falando de descobertas pessoais, todos nós temos essas descobertas. E eu acho que isso é o que realmente vale a pena. A gente não faz isso para ser bem-sucedido na vida, nem para ganhar muito dinheiro, nem para ter privilégios e nem tão pouco para acumular alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente gostaria de ter malas de dinheiro para gastar nessas besteiras que nós inventamos.
E eu acho que essa aí é a grande aventura. A pedagogia da sombra é uma coisa que cada um terá a sua, cada espetáculo, cada projeto, cada cena te exige algo. E isso é uma coisa fantástica. Então, aqueles que conseguem passar pela porta das dificuldades, das primeiras dificuldades do teatro de sombras, sem dúvida encontrarão um lugar maravilhoso no escuro. Bravo. Bom, muito obrigado a vocês todos. Eu não vou fazer, claro, uma síntese aqui das conversas, mas o que vocês falaram foi tão permeado por uma reflexão mais ampla sobre a linguagem, mas teve também, ao mesmo tempo, algo que é muito pessoal, inclusive falando do escuro do quarto, das experiências, das descobertas. E aí, eu trouxe aqui para vocês, e vou compartilhar com vocês, um pequeno trecho desse brilhante diretor, o Fabrício Montecchi, lá do Teatro Jocovita, quando ele escreve o seguinte: se apagas a luz do quarto e com uma vela na mão a moves no escuro que te envolve, tu poderás ouvir, no total silêncio das imagens, os relatos sussurrados pelas sombras. Acho que esse trechinho dele sintetiza muito de algumas falas de vocês. Bom, diante disso, queria abrir então para perguntas e comentários. Eu posso fazer só mais uma colocação antes que eu esqueça? A sombra é algo tão complicado de aceitar, olhar, apreciar, entender e pensar, que me chamou muito a atenção aqui no título da mesa de conversa aqui do evento, que a palavra sombra, ela está ornamentada com aspas, protegida por aspas. Eu acho isso muito adequado para um evento de iluminação. E isso simboliza algo que sempre está nas entrelinhas. A sombra, ela nos fala sussurrando as coisas e a gente não tem muita capacidade ainda para ouvir o que ela conta. Então, eu procurei se havia outra palavra ornamentada com aspas e eu não encontrei. Eu acho que ela merece sempre estar entre aspas. Maravilha. Com vocês. Eu já adiantei um pouco com alguns membros da mesa a minha provocação, a minha curiosidade, a minha quase encomenda do meu orientador do doutorado, e a fala de vocês só me instigou ainda mais. Em primeiro lugar, quero parabenizar pelo espetáculo, pelo trabalho com sombras, pelo trabalho com teatro de animação. Eu tive a oportunidade de, quando eu fiz o mestrado aqui na UDESC, uma das primeiras disciplinas que eu fiz foi com o Nini, e para mim foi uma experiência ótima, porque não tinha ligação direta nenhuma com a minha pesquisa, e no fim eu encontrei muitas relações, né? Eu pude estabelecer muitas relações com a minha pesquisa. Lembro que numa viagem, acho que do Nini, o Paulo veio dar uma aula para nós, também me encantei pela pesquisa dele, pelo trabalho, enfim. E, bom, também assisti não sei se uma palestra, uma oficina do Alex, adorei. O Alexandre também tive alguns contatos. A Fabiana foi minha colega, né, quando nós fizemos o mestrado. Então, muitas relações aí nessa mesa, que me deixa muito feliz de estar aqui presenciando essa reunião de vocês. Mas uma primeira coisa que eu queria falar, acho muito legal, Alexandre, você falar de sombra como linguagem, porque o grande tema de todas as minhas pesquisas e de todo o meu trabalho, eu sempre digo que se eu terminar um semestre, um ano de disciplina, uma oficina, ou seja lá o que for, fazendo os meus alunos entenderem que luz é linguagem, eu estou satisfeita. E aí você vem me dizer que a sombra é linguagem. Então, só posso concluir que luz e sombra são linguagens, né? Ou quem sabe seja uma linguagem só. Em cima do que vocês disseram, e talvez um pouquinho das provocações do Nini,
Antes da pergunta, que é a provocação do meu orientador, me surgiu uma outra que eu gostaria que alguém respondesse. Teve algo que o Alex falou por ministrar essa disciplina, as duas disciplinas, os dois temas como disciplina, e alguns de vocês comentaram também. Eu gostaria que alguém conseguisse traçar um pouquinho, para mim, a relação entre o teatro de sombras e o teatro de bonecos. Né? Onde está a ligação entre essas duas coisas, porque é um pouco do que me interessa nessa segunda provocação. A minha pesquisa, ela, desde o mestrado, uma pesquisa paralela, eu trabalho com a pedagogia da luz, mas uma pesquisa paralela que surgiu quase naturalmente, aflorou, é a pesquisa sobre a performatividade da luz. E é com o que eu venho trabalhando. E uma provocação que o Zeba me fez, o meu orientador lá na USP, do doutorado, foi, um dos meus argumentos é justamente falar da performatividade da luz, transformando o operador de luz, criador ou não, em performer, né? Como ele atua, não em cena, mas através da luz, né? Quando ele coloca a luz em cena, ele está atuando, ele está contracenando, ele está em cena através daquela luz que ele performa. E o Zeba me fez essa colocação que para mim foi muito surpreendente, de comparar esse performer da luz, esse operador da luz, com o bonequeiro, com o operador de um objeto que ele anima. Então, como se o operador da luz animasse a luz, né? Como se ele tivesse essa capacidade de animação da luz. Eu hoje vi as meninas manipulando os instrumentos, né, de luz, ou seja, elas estavam performando com o corpo e com os instrumentos de luz, mas, ao mesmo tempo, para mim, é muito mais cotidiano que essa performance se dê com a ausência desse manipulador em cena. Ele está longe, ele está remoto, né? Nem sempre está em cena. Então, vê se vocês, todos, ou alguns de vocês, ou alguém, consegue fazer essa relação entre o manipulador da luz, nem sempre presente, esse manipulador do objeto, mas essa relação não necessariamente do manipulador, né, do bonequeiro, com instrumentos de iluminação, mas essa relação do bonequeiro com aquilo que ele anima, necessariamente. Não necessariamente luz, mas quando você dá vida a algo inanimado, através do teu trabalho, da tua expressão, da tua intenção, do teu desejo, enfim, da imaginação, da visão e tal. Então, seria como se a gente estivesse transformando o facho de luz num objeto materializado. Eu digo isso, né, que quando o iluminador cria, ele cria um efeito luminoso que ele materializa em cena através da luz que ele acende. Então, mesmo que a luz não seja material, ou dizem alguns que né, as partículas e as ondas, etc., mas é como se a gente estivesse materializando ideias através da luz que a gente acende. Então, o operador de luz se torna um manipulador, porque ele materializa ideias, ele materializa formas. Né? É muito legal essa tua colocação de que o anteparo pode ser um objeto tridimensional, né? Eu gosto muito das pesquisas do Svoboda, quando ele projeta em qualquer coisa, ele projeta em esferas, ele projeta em figuras tridimensionais, e a gente faz um pouco isso, né? Porque a luz, ela compõe no espaço, de uma forma geral. Então, ela às vezes toca em objetos tridimensionais, às vezes ela toca em paredes, às vezes ela toca no chão, mas é no momento em que ela toca em alguma coisa, ou na fumaça, que ela se materializa, de uma certa forma, ela se torna material. Enfim, é essa provocação de pensar nesse performer da luz, e aí coincide com a provocação do Nini, né? Quem é esse ator manipulador, quem é essa pessoa que está em cena, ou não. E aí que tem a questão da sombra, porque eu já vi muitos teatros de sombra onde o manipulador não aparece, são só realmente as imagens projetadas. E aqui no espetáculo de vocês estão muito presentes. Né? Como eu penso que na luz pode acontecer a mesma coisa. O manipulador, o operador pode estar absolutamente ausente e só se fazer presente através da luz que ele acende, como ele pode também estar presente, como alguns casos que a gente já viu, do iluminador em cena, efetivamente. Beleza.
Eu vou me atracar aqui porque eu acho que tu jogou um bicho carpinteiro aqui, tá todo mundo se coçando para responder a tua pergunta. E eu acho que a gente vai ter que conversar muito depois, porque não dá tempo de sintetizar tudo. É uma questão muito específica que tu traz que eu acho importantíssima, né? Enfim, tem tanta coisa para falar. Mas eu acho que assim, essa ideia que tu tem né, é uma visão que é corriqueira, de que no teatro de sombras o ator está atrás. E isso eu acho que é uma herança europeia, né, que vem lá do Teatro Serrafin, do Chat Noir, né, que popularizou um modo. Mas, quer dizer, se a gente for pensar em toda a história do Oriente, é muito diferente. E eu acho que é ali que o Fabrício também foi beber, né? Você vai ver toda a tradição, né, tailandesa, né, javanesa. O teatro de sombras, ele não acontece atrás da tela. Ele tem uma forma de espiral. O público ele fica em torno e no centro fica, né, o Darlang, que vai operar ali todo, né, todos os sistemas, os músicos, tudo. Mas eu acho que a questão que tu traz a respeito da relação, né, do iluminador com a luz, com a manipulação da luz, e da relação do teatro de bonecos com o teatro de sombras, é uma questão que professores me fazem, que me perguntam assim: Paulo, eu entendo que, né, que tenha disciplinas de máscara, a máscara tem uma história, né, dentro do teatro, a máscara, né, enfim, vem da Grécia, né, começa assim, vem da Grécia, como se os indígenas não fizessem máscaras há muito, mas enfim, né, tem toda a história, né, do Coupeau, do Lecoq, a importância da máscara, bonecos, tudo bem, tem que conhecer a linguagem dos bonecos, mas a sombra já é uma especialização, né? Eu digo, olha, são coisas completamente diferentes, né? O Álvaro Apocalipse fazia uma brincadeira, que ele dizia que dentro do processo de desenvolvimento do homem, né, as técnicas de animação começam num vetor que vai do corpo para o exterior. Quanto mais a gente se desenvolve, as técnicas de animação vão saindo de perto do corpo e são criados sistemas, né, operatórios. E aí, quando me fazem essa pergunta, eu digo que é por aí, quando a gente vê máscara, a gente está vendo, né, tá tomando contato com um objeto, porque a máscara não é o objeto. O objeto máscara é o objeto. A máscara, ela é a associação, né, esse corpo híbrido que é parte, que se compõe de parte do objeto, mas de parte daquela forma que a gente imprime, né? O boneco, hoje, eu acredito que nós, animadores, entendemos o boneco como uma das participantes da grande família do teatro de animação, que também é composto pela máscara, né, pelas sombras, pelo teatro de objetos, enfim, o teatro de animação ou de formas animadas é o grande guarda-chuva que abriga todas essas formas de expressões animadas. Mas e aí, o teatro de sombras não é bonecos, mas o que acontece é que quando tu desloca aquela máscara e dá uma distância entre o objeto e o animador, tu começa a criar um efeito projetivo, né, onde o ator ele se projeta naquilo que ele anima. Ele precisa se ver projetado ali, no sentido de que ele vai automatizar reações para aquele objeto animado. É como quando a gente vai tocar um instrumento musical ou dirigir um carro, a gente vai precisar automatizar reações e sentir aquele instrumento como uma parte integrante do corpo, né? Seria uma analogia ao ciborgue, né? A gente pega e se apropria, cria um cordão ali invisível que nos une àquele objeto, de tal forma que ele passa a ser uma extensão do corpo. Mas e aí? E o teatro de sombras? Bom, ali tem um efeito de reduplicação dessa projeção, porque a gente já não se projeta mais somente no objeto, mas a gente precisa se projetar no objeto, entender o funcionamento dele, automatizar a reação, mas ao mesmo tempo duplicar isso no que está sendo visto lá. Então a gente tem um simulacro que está
equidistante do objeto como está da gente. Então, é uma sensação de desdobramento do corpo que só quem vivenciou sabe como isso se passa. Porque você está operando, né, aquela figura lá num outro espaço que está sendo animado pelo objeto, mas está sendo animado por mim. Então dá um tilt, né? Está descrevendo o que eu sinto operando luz. É muito parecido. Absolutamente. É muito parecido. Absolutamente. E a Jamais eu opero luz olhando para a mesa. Nunca. Eu opero luz olhando para o palco. E a mesa eu tenho que senti-la pela reação que a luz acontece no espaço. Então, eu vou mais rápido, mais devagar, ou eu vou junto ou separado, na medida em que ela acontece lá. A minha mão segue o comando da minha visão, digamos assim. Você está descrevendo o que eu sinto operando luz. Eu tenho um livro muito... Assim, agora está sendo meu livro de cabeceira ultimamente, né? É um livro que já não é tão novo, ele é de, acho que é 2004, não tenho certeza. Da Lúcia Santaella, né? Que ela fala da cultura do pós-humano. E eu acho que, assim, é um livro que ainda está muito atual, que ainda discute questões que para nós que estamos trabalhando com teatro de animação são, assim, o assunto, é a bola da vez, né? Discutir a animação nesses ambientes, né, de realidade virtual e tudo mais. Eu acho que a sombra não é exatamente um espaço de realidade virtual, mas eu acho que a gente poderia traçar um paralelo assim bem consistente sobre isso, sobre esse modo como o qual a gente se sente animando, né, dentro desse desdobramento. E eu acho que essa relação com o iluminador é muito forte, como tu falou. Vocês realmente têm um trabalho, né, de manipulação ali, que está associado não somente com uma cor, né, ou com uma intensidade de luz, mas está associado com a expressão de um sentimento, né, anima o espaço. Então eu gostaria de continuar conversando contigo, mas eu também não vou monopolizar aqui. Quem quer falar? Eu acredito em um estado de espírito para praticar esse tipo de arte, que tem quase que uma relação mística. Quando Paulo fala dessa parte mais técnica, eu acredito que isso aí se desdobra logo em seguida em uma invenção nossa para fazer com que essa performance ela consiga ter um estado de espírito mais elevado do que simplesmente dominar tecnicamente ferramentas de expressão artística. Eu converso há algum tempo com um artista de Buenos Aires chamado Gabriel von Fernandes, e a gente chegou a uma conclusão que o teatro de sombras que nos interessa, tanto a mim quanto a ele, é quase que um ritual xamânico, onde o artista do teatro de sombras, o performer, ele vai conseguir ter uma desenvoltura, um molejo cênico, uma despretensão com a técnica tão evoluída que ele consiga fazer passes de mágica, bruxaria, algo muito próximo de uma alquimia com as coisas que tu vai inventar para lidar com esse passe de mágicas. E isso aí sempre voltado para alguém. Então, esse estado de espírito é de uma doação, tem que ter uma generosidade, não pode ser uma arte-terapia. Ele precisa ter em vista um alvo que nem que seja um caolho sentado na plateia.
mas tendo um olho é o suficiente para criar essa mágica. Essa relação que existe com a mente, né? E com o que a outra mente que de vocês está sugerindo, mais do que o olho, bem além, bem longe. E também não só da mente em si, a mente consciente, mas o plano lá de dentro, inconsciente, né? Então, eu acho que foi muito bem-vindo isto que a gente viu, porque esse espetáculo, porque me lembra um monte de coisas, me remete um monte de coisas, né? Vou da caverna do Platão para o Lacan, e eu acho que está muito ligado à essência, né? Das coisas, do próprio teatro contemporâneo. Eu não sei se é teatro de sombra, ou é sombra teatral, ou teatro de sombreado, porque vocês parecem estar um pouquinho também na contramão da tradição do teatro de sombra, que eu acho ótimo. Assim, porque vejo vocês como bailarinos, vocês duas, e devem ser, não sei, você lida com o corpo, né? Porque não chamaria de ator, não, mais do que ator. Bailarino ou bailarino-ator, coisa assim. Porque é uma dança com o corpo inteiro, né? Com toda essa musculatura e esse movimento que vocês fazem, que vem da corrente sanguínea, vem do batimento cardíaco, vai para a coisa lá, tem uma relação muito forte. E só o fato de a gente ficar nesse escuro, né, de acender a vela, de acender a fogueira, de fazer um encontro que lembra muito também as contações de história, né, e todas essas manifestações lá do início, é muito forte, né, bate muito forte, como o ritual mesmo, né, como você colocou. Tem um sentido ritual, um sentido primitivo, né, aquele primitivo que o Peter Brook fala, que vem, né, do zero quase. E porque a gente enxerga mais no escuro, de fato. Porque o claro, ele está tão contaminado que a gente não enxerga mais nada nele. E eu acho bom que não tem esse negócio de a luz vai representar isto, a luz vai criar atmosfera, a luz vai não sei o quê. Eu escrevi um livro sobre isso. Não é que eu faço isso, é que eu vi que fazem isso. Então eu escrevi esse livro. Mas eu não penso que seja assim. E não estou dizendo que eu estou certo. Mas eu acho que a luz, ela tem que dialogar com a natureza, com o homem, com o mundo, com as ideias. Ela não pode ficar representando ideias e ilustrando ideias e botando verde, amarelo, cor-de-rosa, roxo. Pare com isso. Mostre. E essa luz, ela é brechtiana, ela mostra. Ela mostra para que a gente veja as coisas que vão acontecer. Ela não fica criando figuras, porque as figuras já estão ali, em forma, em tridimensão, como você falou. E é uma luz que presencia, né, e que dá a ver, que manifesta, sabe? Não vejo como linguagem, desculpa, eu vejo como manifestação. A linguagem vem do todo. O todo se me comunica uma linguagem, mas a luz, ela anuncia, ela fala, olha, vem vindo a linguagem, vem vindo uma coisa aí, e vai penetrando. Hã? Se ela fala, ela é linguagem. Ela é língua, não é linguagem, né? É diferente. Então ela vai, ela manifesta coisa, né? Que vai chegar. E essa coisa vai, juntamente com ela, claro, parecer com uma linguagem, lógico. Mas gostei bastante, achei muito interessante, acho que é bem isso, sabe? Vocês fazem com muito domínio, com uma certeza, caminham no escuro direitinho. É a mente que está andando ali, a mente da gente também vai, né? Vai tocando, né? É tátil demais, um sentido que está fora do palco há muito tempo, né? Ele é muito tátil, ele não é visual, ele é tátil, ele é acústico. Quem que fez a música? Quem que a trilha? Oi? Ah, tá. Você citou aquela hora, né? Ex-aluno e professor aqui. Então, esses elementos, né, que constituem esse trabalho, essa ideia que vocês colocam de trazer para frente, né, e de manipular esses objetos, esses elementos,
é muito interessante, porque cria duas telas, uma aqui e outra lá. Eu não sei, mas se eu estou aqui, se eu estou lá. E daí você cai num buraco negro, numa vertigem, que é aí que eu chego, acho que, a pensar nessa relação com o inconsciente, com o mundo a caverna do Platão, e ficar por lá tentando chegar aqui nessa claridade do mundo, da gente, que a gente pensa que está tudo claro, mas não está, né? A gente sonha que está, ou que o claro está talvez lá no escuro. Eu não sei, agora estou viajando, mas eu achei muito interessante isso daí. Duas coisas entre o que o Roberto falou e o Alexandre também. Quando você falou, desde que a gente conseguiu controlar a eletricidade e acender, e eu completei aqui para o professor Faleiro que a gente vem fazendo coisas erradas, que a gente vem fazendo besteira, né? Desde esse momento exatamente, que a gente vem infestando o mundo de luz. E adorei quando o Roberto falou, porque é no escuro que a gente vê melhor. É no escuro que a gente vê a luz. Eu não sei com quem eu estava compartilhando isso esses dias, há 4 anos, que eu... Acho que foi com você, Alexandre. Que eu fui morar no campo, numa chácara. E eu nunca consegui enxergar tão bem quanto a partir desse momento, onde eu não tenho a luz da cidade, onde eu chego na minha casa, desligo a luz do meu carro e ando sem necessidade nenhuma de luz artificial, de lanterna, de nada. Então, assim, pode ser a noite mais escura, a noite mais nublada, a noite sem lua, lua minguante. Você vê tudo, porque é no escuro que a gente vê melhor, efetivamente. E eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar também é na questão da percepção, né? Quando a gente fala em percepção, quando a gente começa a trabalhar no escuro, essas percepções corporais dos sentidos que a gente tem, elas se ampliam muito. Então, eu acho que aí é um ponto muito interessante e que, assim, me faz e me cativa também de estar e continuar fazendo, e a gente vai adquirindo uma própria percepção muito maior, trabalhando nesse escuro, tendo que usar esses elementos todos, né? Isso, Literal e metafórico ali, não tem como, vou pensar sobre... Você já começa a trabalhar naquilo, não tem... De novo, aquela questão que não tem como dissociar, óbvio, são vários elementos juntos, mas isso, é literal e metafórico. É na prática que se dá junto reflexão. E ao mesmo tempo que existe essa dissociação, a gente acaba compreendendo que o menos é mais também, né? E a precisão que a gente acaba tendo. Então, tem várias qualidades que a gente vai adquirindo, né? E valências também. O fósforo aqui não dá nada. Se você vê um fósforo numa sala escura, é mágico, é místico, é encantador. E tem uma... Sim. Tem uma outra coisa também que me veio, né, durante essa discussão agora, que também é interessante a gente começar a refletir, né, até que ponto a gente não está ainda preso num dualismo, né, de oposições, luz e sombra, né, como se considerasse a sombra só como a ausência total de luz, né, como se não significasse nada, um espaço sem luz. E também pensar que uma sombra projetada na sombra não é nada. Então, se não tem um contorno de luz para definir aquele espaço que não tem luz, aí realmente não vou conseguir lidar com esse significado, né? E outra questão também é das graduações de sombra, né? Porque nem toda sombra precisa ser opaca. Ela não precisa bloquear totalmente a luz, né? Como os cabelos da personagem, né? Tem um corpo que bloqueia totalmente a passagem, mas os cabelos deixam passar. E a gente vê ali um contorno de cabelo, mas numa outra cor, né? Então tem transparência e isso dá textura para a própria luz. Então a gente trabalha com a luz não só como algo que mostra, mas a própria luz ela é textura. Então ela passa a ter uma ideia de tridimensionalidade também, né? Eu, como ator do Gil, um dos primeiros ensinamentos, assim, quando comecei a trabalhar com ele no palco, foi a relação do ator ou do dançarino com um objeto. Que, como ele falou, o objeto ele é uma extensão do ator, da pessoa, da persona que está acompanhando ele.
e que é como a mão de uma pessoa amada. Você segura com carinho, você tem sentimentos ali, a sua mão fica fria, sua mão esquenta, soa. Você tem essa relação, você humanifica o objeto. E isso é muito bonito. Eu pude presenciar isso aqui. Ao momento que pego o objeto com a mão, trago aqui ao meu peito, seguro com carinho para não cair. Calma, ele está aqui. Eu senti isso. E essa relação é muito, muito linda, muito emocionante. E eu vejo o espetáculo não apenas como um espetáculo de sombra, mas sim um espetáculo de dança, como o Roberto falou. Os jogos que envolvem o espaço, os sujeitos que estão em palco, os instrumentos, a luz, a sombra, é uma dança. Há uma narrativa. No momento que ela vai lá para trás, volta, é a contação de algo, a contação de um processo. É uma narrativa. E a movimentação, muitas vezes você olha para esse painel, não sei o nome específico, que a luz projeta um corpo, mas muitas vezes esse corpo não é humano. Você vê figuras abstratas ali. Seu inconsciente começa a liberar diversas imagens, diversas referências, conhecimento de mundo, assim, referências de mundo que você leva, que você vai longe observando isso. É muito interessante. E acredito que quando você adquire mais funções para você, quando você está atuando, está no palco, eu falei isso para as duas, que a função de atuar, a função de contra-regra, a função de manipulador ali de objetos, a função de dançarino, a função de espectador, porque você está assistindo o seu próprio espetáculo. E você tem é periférico. Você tem a autonomia de falar, pô, tá bom, vou mexer aqui, vem. Você está sentindo, você está ali dentro. Ou seja, você está em todas as linguagens ali do teatro. Sim, o que poderíamos considerar como linguagem seria o teatro em si. A linguagem, teatro. A luz, todo mundo pode ser uma expressão de algo, aquilo que podemos fazer um tipo de leitura, mas não ela isolada poderia ser considerada como linguagem. Mas é isso, eu vejo como um espetáculo de dança, esse sentimento com o objeto é incrível, incrível mesmo. Acho que vocês, quando forem dormir, tem que falar boa noite, você ali até amanhã, tá? Você vai ser o primeiro a ser trabalhado. Você, nossa, tadinho, vou colocar você aqui mais próximo da minha cama, porque, sério, que a gente estava conversando antes de marcar pra cá, que o Roberto estava falando de um filme oriental, e era a situação, a manipulação do alimento. Um cara lá tinha um restaurante e para ele preparar um alimento é coisa normal. Pega, joga o arroz na panela, faz isso, mexe e tal. Coisa injuntiva. Faça isso, não faça aquilo, não sei o quê. E aparece uma mulher querendo trabalhar nesse restaurante e ela tem uma relação meio louquinha. Ela dá tchau para a árvore, fala oi para a porta. E a manipulação dela com o alimento é totalmente diferente com a que o cara tinha. E o cara se dizia cozinheiro, se dizia empresário, e ela apenas uma cozinheira, uma camponesa, não sei. E ela tinha uma relação, pegava o arroz, esse aqui, escolhendo um por um, uma relação com o objeto. Qual é o nome do filme, Roberto? E é bastante interessante isso. E também a questão do som. Ela fala isso no final. Fabiana que convida as pessoas muito delicadamente para manipular o material que está ali, conhecer como é que funciona, se quiser, dar uma boa, tomar cuidado. Bacana, parabéns. É uma experiência sensorial mesmo que as pessoas têm contato comigo, porque não querem esse negócio que apareceu assim, surgiu. Ouvindo vocês, assim, eu acabo ficando, eu fiquei inquietado e de repente se vocês pudessem me inquietar mais ainda, né, assim, porque quando
quando muda o lado da sombra, né? Assim, porque até então a gente percebe, na grande maioria, a sombra trabalhada lá atrás, e você só tem essa relação entre luz e sombra, né? E aí com as suas variações de cores e etc. Quando você rompe isso e traz isso para frente, você tem várias informações a mais. E aí eu concordo com a Nádia, assim, as manipuladoras acabam, além de operadoras, elas acabam sendo iluminadoras também nesse processo, porque você ilumina o espaço, você ilumina o objeto, e ela faz o que a gente teme, projetar sombra. É o que a gente foge, né? De projetar sombras. Não tem uma sombra ali, não. Corta, né? Assim, e vocês extrapolam. E aí, de repente... Aproveitando isso que você está falando, né, eu realizo, por isso que eu achei essa... Como é que chama essa junção, essa pluralidade de linguagem, de vozes que tem o palco, né? Está aí. Quer dizer, as linguagens, no caso, elas se juntam todas, né? Sim. E aí eu fico me perguntando, né, assim, começa a ter um outro tipo de linguagem dentro da iluminação que a gente precisa repensar. Né? Não somente dentro do teatro de sombra, mas como no teatro tradicional. Para acabar com esse negócio de teatro falando para passarinho, sabe? Tu faz isso, tu faz aquilo. Claro, porque assim, uma das coisas é eu pensar agora que dentro desse meu trabalho tradicional, não sei se pode se chamar tradicional, mas esse trabalho comum, ou mais corriqueiro que se faz, convencional, eu inseri a sombra dentro dele, né, e ele ser também um processo, um resultado de uma linguagem, né, e você, e quem trabalha com teatro de sombras, perceber o objeto que está iluminando para projetar sombra, não como resultado somente da sombra, mas como resultado de iluminar o objeto como consequência da sombra. E como ter essa linguagem, como ter essa função da luz cênica, né? Não está representando nada esse negócio que você está falando. Não está representando, está acontecendo. É diferente de linguagem. A linguagem ela representa uma coisa. Sim, mas o objeto está... Então, mas é o gesto, o corpo, o cérebro, a mente, tudo. De repente o movimento, a luz que tudo junto acontece. É perfeito isso. Sim, mas aí eu fico perguntando assim, porque o objeto está em cena, ele me chama a atenção também. Eu estou olhando a sombra e estou olhando o objeto. Né? E de repente tem uma sombra ali e tem um objeto sendo iluminado aqui também. E assim, e esse objeto não pode ter somente a visibilidade nele. Ele tem que ter também uma função dessa luz para ele, para de repente modificá-lo, modelá-lo, tridimensioná-lo, seja lá o que for, né? Mas assim, isso também tem que ser pensado, não é somente pegar, penso eu, né? Pegar uma lanterna ou uma luminária e puf. Isso tem que ser intencional também, assim, como manipular essa luz aqui para que aquela informação que tem a sombra e que tem esse objeto possa me trazer uma nova perspectiva de visão ou novas informações do espetáculo. Estou inquietado. Eu estou inquietado. Tá ótimo. Não é simplesmente pegar o objeto e iluminar, né? Isso é coreografado. Você sente no movimento delas que há uma coreografia, que há a luz não vai direto, a luz faz uma volta, ela vem aqui, aí ela vai, aí ela tem a posição. Às vezes elas combinam de fazer ao mesmo tempo, há uma sincronia, ou seja, não é simplesmente acender o objeto, acender a luzinha e mostrar o objeto, mas é toda uma... Quê? Se você não deixar a lâmpada onde tem que deixar para outra, acabou a cena. Não, dá para... E é interessante agora, me fez lembrar, porque a gente estava ali atrás, antes de entrar na cena, e eu escutei o barulho do foco que pisaram. Aí eu disse assim, não é cadeira, foi o foco. Deu nem um minuto, a Luana foi lá atrás pra gente para avisar, passaram ali e tiraram o foco do lugar, então toma cuidado aí. Ela quis avisar pra gente não perder, né? Sobre essa questão, aí eu volto a 3 pontos. Sobre essa questão dos móveis no sentido de que tudo é móvel no cenário.
inclusive as telas, apesar de ter um suporte. Então, isso traz um outro tipo de atenção, de treinamento que tem que ter em relação a isso, né? E juntando com isso, só para retomar uma coisa que você falou, né? A luz como linguagem, a sombra como linguagem, que eu também acredito nisso, né? A sombra como linguagem, e daí a linguagem do teatro de sombras, que é outra coisa. Mas você falou assim, será que a luz e a sombra não são a mesma linguagem? E daí eu fiquei... estão juntas, né? E daí eu fiquei pensando na questão de que, por exemplo, qual a diferença, por exemplo, do trabalho aqui do teatro de sombras, do que a gente estava fazendo aqui? Qual é o foco que diferencia de quem é iluminador? Você falou, eu não enxergo o que eu estou operando, eu enxergo a luz. E daí me veio o que a gente viu, o que a gente passa diretamente nos ensaios independentes, se for no Naga ou no Brooks, que não perde de luz a sombra. Ou seja, nos dois trabalhos eu percebo não, é um fato, tem a luz e a sombra. A questão é o foco que se dá para estabelecer esse diálogo, né? Me instigou muito essa pergunta, e daí vem essa questão que daí você também falou, porque não é só, né, acender como isso, e daí está dentro do que o Alexandre também falou anteriormente, e uma das coisas também que pode parecer muito óbvia, mas tem coisas óbvias que precisam ser ditas, né? E tem coisas que, por exemplo, você guia, que você falou lá no início, Alexandre, eu anotei, que é a parte da luz, né? Daí você fala, um dos encontros foi a questão da dramaturgia da luz. Então, o nosso foco está na sombra, mas a nossa ferramenta é a luz. Então, como a gente vai lidar com esses focos de atenção? A gente não vai lidar com focos de luz, vai lidar com focos de atenção. Como vai se dar essa narrativa de acordo com os focos de atenção que vai se dar com a operação da luz, e daí sim, a operação da luz tem tudo isso, todos os elementos que são vistos, né, no espetáculo, mas também não provocando essa dicotomia, assim, no teatro de sombras a sombra é mais importante, a luz não provocando nesse sentido, mas a mudança do... Porque a luz a mudança do teor do diálogo que há entre as duas, né? O foco que você vai ter. As coisas de uma forma brechtiana. A luz sempre vai a luz foi pro grau zero. Sim. E aquela luz que é para mostrar só. Só mostra. Isso que eu achei legal, porque eu falei que não é linguagem. Parece que o que o Brecht queria era uma luz, não essa, era uma luz de campo de futebol. Que não tem sombra, inclusive. Não tem nada, que é acende e bota atualizado, para mostrar o mundo e a normalidade do mundo. E as narrativas do mundo, né? Essa é a postura dele, do Grotowski, do Arthur. Então, acho que é bem isso, né? Essa luz que não está representando nada, não está ilustrando nada, ela está a serviço, ela é hipertextual. Ela reúne todos os textos do espetáculo, né? E faz a gente enxergar. Isso que é muito oportuno dentro desse evento. Eles falaram, né? Porque é isso, não há luz sem sombra, não há luz que não projete sombra. E é impossível você ter sombra sem a luz. Ou seja, como separar as duas coisas? Impossível. Eu acendo olhando para a luz, você acende olhando para a sombra. Muito legal. Muito complementar. Muito complementar. Ou seja, vocês vão ter que estudar iluminação. E nós vamos ter que estudar teatro de sombra. Perfeito. Acho que já é uma boa síntese. Vamos estudar juntos. Alex queria falar para a gente ir encerrando, então? Só queria fazer uma última provocação, na verdade, para o Ivo e organizadores como um todo do evento. Muito bacana mesmo, né, ter esse momento para a gente discutir as relações do teatro de sombras dentro de um evento de iluminação. Mas hoje à tarde eu estava conversando com uma moça que ela me pediu para ajudar a fazer a iluminação de uma caixa de lambe-lambe. Para quem não conhece, é uma caixinha pequena onde acontece uma pequena cena lá dentro. E aí fica como provocação para o próximo evento, para a gente começar a discutir as dimensões da iluminação. Porque tem iluminadores aí que montam iluminação em grandes teatros, com 60 elipsos, que levam 3 dias para montar a iluminação. Não sei, estou chutando. Eu nunca cheguei nessa dimensão. Eu estou no outro oposto. Eu estou pensando nessa iluminação do mínimo, para um espaço pequeno, para uma pessoa só assistir por vez.
né? E tem uma infinidade aí entre uma pessoa de público e 3.000 pessoas no público, né? Então que isso possa ser também uma coisa para a gente pensar e discutir no próximo evento. Já depois de conclusão, mas nós recebemos um desafio absurdo em 2015, quando 30 artistas brasileiros de teatro foram convidados para participar. Acabou a pilha. Mas não tem mais nada a ver com a discussão. Foram convidados para participar da Quadrienal de Praga, e a ideia da Quadrienal de 2015 era uma árvore, né, com esferas. E aí, tudo bem, cenógrafos, iluminadores, e sonoplastas e figurinistas foram convidados a colocar o seu trabalho dentro de uma esfera de 30 centímetros de diâmetro. Como você põe um projeto de iluminação dentro de uma esfera de 30 centímetros de diâmetro? Uma supernova. Assim, né? É um desafio. Muito bom. Maravilha. Bom, antes de encerrar, eu só queria mostrar para vocês uma coisa que nós fazemos aqui na UDESC, que é essa revista, que é uma revista Moi Moi, e o número 9, que foi produzido em 2012, ele é inteiramente dedicado ao Teatro de Sombras. Se alguém tiver algum interesse, a revista está disponível online, basta baixar. Era isso, olha, então eu queria... para todos, para que percebam as suas sombras do sol, que é maravilhosa, e da lua também. Fora essa sombra daqui, nós temos essa maravilha de natureza que nos provoca sombras maravilhosas. Eu sempre convido os meus alunos a iniciarem as sombras assim, da natureza. Contar segredos, mil coisas. Acho que nessa edição, ela abre com um poema, um texto curto, que é um breve poema do Eduardo Galeano, que se chama Descoberta da Sombra, e que passa justamente por isso que a Sassá está falando. Bom, meus caros, queria agradecer mais uma vez a organização pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Acho que vocês podem ter a dimensão do quanto é instigante. Eu acho que foi uma noite super interessante. Isso se deve, sobretudo, também às provocações e mais que as provocações, os estímulos que o espetáculo também trouxe, né? Então, agradeço muitíssimo, Ivo, agradeço a todos vocês que permaneceram e que se manifestaram, agradeço a ti, Sassá, Palardim, Alex, Tuane, Fábio e Alexandre pelas contribuições. Valeu, muito obrigado.